Teste, 2, 3. Testando, 2, 3. Mensagem de Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho e a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Chico Xavier. Jesus amigo, é mais uma noite de segunda-feira que nos encontramos nesta casa bendita, nesta casa de trabalhos do mundo material e de trabalhos do lado espiritual. Especificamente, Senhor, nas noites de segundas-feiras, aqui estamos para aprender cada vez mais a tua doutrina, apreendermos com mais profundidade os teus ensinamentos na essência de todas as palestras e exposições que aqui são realizadas. Ajuda-nos cada vez mais a entendermos o nosso papel neste planeta. Estando já na casa espírita, já compreendemos o que estamos fazendo para melhorar-nos moralmente. Mas, principalmente, Senhor, ajuda-nos a executar esta ação. Saber é importante. Ajude-nos a agir cada vez mais, a nos transformarmos moralmente em cada dia de nossa existência na carne. Que as que ouvimos não sejam para nós apenas vagas lembranças, mas exemplos de que podemos fazer mais e melhor a cada dia. Durante a exposição, que nós possamos ter ouvidos de ouvir nos dois planos, a exposição da noite e as mensagens que os espíritos amigos deixam em nossa mente, que no momento oportuno irão aflorar e nos orientar para o certo e para o ético. Muito obrigado, Jesus amigo, por tudo aquilo que o Senhor nos dá sempre. Em teu nome, começamos mais uma reunião de segunda-feira. Que assim seja, Senhor. Novamente, boa noite a todos. Já agradecendo ao nosso companheiro Genésio, a música que sempre nos modifica, que sempre nos prepara melhor para a vida, para as nossas atenções, para o foco daquilo que nós desejamos. A todos aqueles que estão pela primeira vez em nossa casa, sejam bem-vindos. Nós, de praxe, fazemos o convite para que voltem sempre. Estudem conosco a doutrina dos Espíritos. Aos companheiros habituais, o convite é o mesmo, e com a responsabilidade de cada vez mais nos aprofundarmos na experiência da vida espírita, como já dissemos. Aos companheiros internautas que estão nos acompanhando, o convite é o mesmo, sejam bem-vindos também. Acompanhem conosco a exposição da noite. A palavra está com o nosso companheiro Falcone, com ele, então, a nossa atenção. Sim, por favor, conferir os celulares se estão desligados ou no silencioso. Obrigado. Você podia sentar na cadeira de lá que eu vou usar o quadro.
Prezadas irmãs, prezados irmãos, jovens de todas as idades, caros companheiros internautas, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Conforme temos feito regularmente, em determinados dias de segunda-feira, nós temos comentado os acontecimentos da agenda. Neste sábado, estivemos em Paraíba do Sul, no Instituto Imaculada Conceição da Ordem de Dom Orione, com um grupo de companheiros da casa, levamos cerca de 10 toneladas de recursos alimentícios para aquela instituição que nós já auxiliamos, que já auxilia há mais de 10 anos. À noite, estivemos no ID, fazendo uma palestra, trazemos o abraço dos companheiros do ID, e domingo foi a vez de Santos Dumont. Nós fomos também levar recursos para Santos Dumont, cerca de 3,5 toneladas, para o Instituto Terezinha, Santa Terezinha, lá sob a coordenação da nossa irmã Dinorá. E, após o término, ela nos ofertou um cartão: queridos companheiros da FEAC, a criança que nasce traz vida e esperança nova. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os votos de agradecimento das irmãs, funcionários, crianças e adolescentes assistidos do Educandário Santa Terezinha de Santos Dumont. Está aqui na frente, se alguém quiser pegar e ler depois, está aí. Tem um filme fazendo sucesso. A primeira versão causou mudanças em vários aspectos e recursos utilizados no campo da cinematografia, pelos efeitos especiais e pelo inusitado da obra, que mistura realidade com ficção, mundo físico com mundo espiritual. E este filme tem um personagem não humano que se chama o Navio Pérola Negra. De qual filme que eu estou falando? Hein? Piratas do Caribe. Dá para lembrar que todos eles estão atrás de um tesouro extraordinário e que entre os que estão encenando no filme, parte dos personagens já não estão mais na dimensão dos encarnados. Fazem parte do mundo do além. Quando comem, a comida atravessa eles. Quando guardam moedas no bolso, o bolso não segura as moedas. Não é isso? E toda aquela cena que prende a atenção de quem gosta de filme de suspense misturado com a emoção. Vem a versão número 2. E tudo acontece, e a saga do filme é a mesma. O foco do filme é o mesmo. A busca por um tesouro. Se alguém perguntar hoje para você, quando você chegar em casa, o que o Falcone falou na FEAC hoje? Você vai virar e falar assim: ele falou sobre os piratas do Caribe. Fica legal? Tá bom não, né? Vamos mudar o título então? O mapa do tesouro. Melhora? E eu pergunto para vocês, onde está o mapa do tesouro? Quem sabe vai ter um reforço hoje. E quem não sabe vai poder compartilhar com a gente essa viagem do mapa do tesouro. Onde está o mapa do tesouro? Quando nós vamos viajar, é necessário primeiro saber para onde nós estamos indo. E mais importante ainda é saber aonde eu estou. Porque há pessoas que você pergunta para ele: para onde você está indo? Ele fala assim: eu estou indo para lá. E tem uma companhia de teatro em Belo Horizonte, uma companhia de teatro mineiro, que está fazendo sucesso pelo Brasil e já foi para o exterior, cujo nome da companhia é Oncoto. Todo mundo entendeu o que eu falei? Conversa de mineiro do interior, lá dos Astolfo Dutra da vida. Oncoto é o nome da companhia.
Não é isso? E para quem sabe a resposta, vem a outra pergunta. Oncovo. É isso? Aí tem a consequência. Oncovo. Então é necessário saber onde eu estou para saber para onde eu quero ir. Onde eu estou? Em cima dos meus pés. E para onde eu vou? Eu preciso de um mapa. Mapa este que está... Tá. Mapa este que precisa estar na nossa mente. E eu começo perguntando a vocês, qual o instrumento que se usa para a navegação? De referência. Redondinho com uma agulha no meio. Viu como é que eu sou bonzinho? É uma bússola. E a bússola trabalha com pontos cardeais. E agora, presta atenção antes de responder. Quantos são os pontos cardeais básicos? Essa é a pergunta que foi ensinada para vocês pela professora no fundamental. Para a turma que está aqui, que fundamental coisa nenhuma, foi no primário mesmo. Na nossa época não tinha fundamental. Vou tornar a perguntar, quantos são os pontos cardeais básicos? A professora ensinou para vocês que são 4. E o ponto cardeal básico é o norte. O outro é o sul. Depois, onde o sol nasce, que aqui é chamado de leste, mas é chamado, na linguagem fora do continente, de oriente. O sol nasce no oriente. E se ele nasce no oriente ou no leste, ele vai se pôr no ocidente, ou no poente, ou no oeste. Ok. Aí você vai dizer, viu, Falcone? Até você mostrou que existem 4 pontos cardeais. Negativo, querido. São 5 pontos cardeais. Como é que é, Falcone? São 5 pontos cardeais. Porque nós aprendemos com a professora, quando o sol nascer, você estende a mão direita na direção que o sol nasce. Estica a mão. Do outro lado vai estar onde o sol se põe. À sua frente vai estar o norte. E atrás de você, o sul. Mas isto só existe a partir do 5º ponto cardeal, que é onde eu estou. Oncoto. Viu? Tem que saber a cultura do povo da roça. Me diga onde você está e eu te digo como é que você faz para chegar na FEAC. Como é que é o seu nome, jovem? O Eduardo liga para mim, Falcone, estou chegando do Rio agora, vim para a reunião na FEAC, perdi o endereço, só estou com o telefone, como é que eu faço para chegar na FEAC? Eu viro para o Eduardo e pergunto, onde você está? Ele diz, não sei, eu estou aqui na cidade, desci do ônibus, acabei de descer do ônibus aqui agora. Se o Eduardo não sabe onde que ele está, tem como eu dar referência para ele vir para a FEAC? Pergunta em volta aí. Eu estou na Praça X, eu estou no entroncamento da Rua A com a Rua B. Pronto, agora já temos uma referência. Eu posso dizer que ônibus, que direção, senão eu vou ter que falar com ele, enfia no primeiro táxi que passar vazio aí, e essa hora tem táxi vazio em Juiz de Fora. Ou entra numa mercearia, compra uma vassoura e vem. Mas se ele não sabe onde é que ele está, como é que ele vai achar o rumo para vir de vassoura? Nem se ele for discípulo do Dumbledore e do Harry Potter lá, ele vai conseguir chegar. Então é necessário eu saber onde eu estou. E onde eu estou, cadê o pincel? Está aqui. É o primeiro ponto cardeal. É a partir daí que você vai ter um norte. É a partir daí que você vai ter um sul, um leste e um oeste. E o nosso norte, nós vamos tomar por base o mapa da Palestina. Quem lembra do mapa? Chegou! Quem tem padrinho não morre pagão. Olha só. O mapa da Palestina, ele tem ao norte as regiões da Síria, do Líbano. Ao sul vem a Arábia Saudita. A leste,
vêm as regiões da Decálope, das 10 cidades gregas, e a oeste, o mar Mediterrâneo. O nosso norte chama-se Damasco. E narra o livro Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Diz que um grupo de homens dirigia-se a Damasco, e à frente deles ia um doutor da lei, discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um dos doutores da lei mais conceituados em Jerusalém. No tabernáculo, no templo construído por Salomão e reconstruído por Herodes. Mas para chegar nessa caravana, nós precisamos retroagir um pouco e saber quem é este jovem. Este jovem nasceu na cidade de Tarso e era de origem judia, era hebreu, mas era também cidadão de Roma. Seu pai e sua família tinham cidadania de Roma. Hoje, há várias pessoas que estão fora da Itália, na minha família mesmo tem isso, Falcone de um lado e Caruso do outro, tem o passaporte brasileiro e tem o passaporte italiano. Cidadania, quem tem padrinho não morre pagão, é uma beleza, muito obrigado, está aqui. Acabam de chegar as peças do mapa do tesouro. E este jovem estuda com Gamaliel, para que ele se torne também rabino, doutor da lei. Gamaliel era uma das maiores culturas, um dos maiores conhecedores e um dos homens de mais honestidade vivida. A sua vida era uma página transparente. Seu pensamento, sua palavra, seus exemplos eram de uma nobreza extraordinária. E o seu discípulo de nome Saulo se apaixona por uma jovem chamada... Esqueci o nome. Me ajudem. Como é que é o nome da noiva de Saulo? Porque é um nome bacana, começa com a primeira letra do meu nome. Abigail. Quem falou? Viva o Casabranca. Abigail. Abigail era a noiva de Saulo. Só que ele se envolve nas trincas políticas porque os sacerdotes do templo eram defensores da lei de Moisés, do Torá. E ele, naquele afã de defender o Moisés, a lei do Torá, ele toma-se de ódio, de pavor contra a doutrina do carpinteiro Galileu. E começa um trabalho junto com outros companheiros de perseguição ao movimento inicial do trabalho que Jesus havia implantado na terra. E cai sob acusação um jovem chamado Estevão. E ele é o responsável, ou um dos responsáveis pelo julgamento de Estevão. E pela sua seriedade em defender o Torá, pela sua bravura, pela sua ferocidade em defender a lei, ele acaba conseguindo para Estevão, como sentença, o apedrejamento. Coisa muito comum no povo hebreu e comum até hoje. Vocês devem lembrar de uma mulher que cometeu um ato, acho que beijou em público, não sei o que ela arrumou, e foi condenada a ser apedrejada num país de religião diferente da nossa, lá no Oriente Médio. E estava uma lista de nomes passando pela internet para pedir clamor, pedir clemência para a mulher. Até hoje, pessoas são apedrejadas até a morte em determinadas regiões, em determinadas religiões. E ele consegue o apedrejamento até a morte de Estevão. Isso está num livro extraordinário, que quem já leu, vale a pena reler. E tornar a reler, e quem ainda não leu, tratar de adquirir o mais breve possível para esta obra extraordinária. E eu aconselho quem vai ler Paulo e Estevão, primeiro ler Atos dos Apóstolos, e depois ler Paulo e Estevão. Por quê?
No Paulo Estevão você vai ver tudo aquilo que Lucas colocou no Atos dos Apóstolos, porém destrinchado nos mínimos detalhes. É de uma beleza, a mediunidade de Chico Xavier. Se Chico Xavier tivesse escrito só este livro, merecia ser aplaudido de pé. Nomes, lugares, datas, situações. E nós temos hoje um grande pesquisador da mediunidade de Chico Xavier nos 5 romances, que se chama Haroldo Dutra. Era promotor, agora é juiz. Nós temos alguns DVDs do nosso companheiro Haroldo Dutra lá na nossa videoteca. Vale a pena ouvir ele falar da vida daquela época, de como que a medida de Chico Xavier é fidedigna nos mínimos detalhes. Ele vai escrever coisas que naquela época, quando o livro foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, nem os pesquisadores do Império Romano ainda tinham acesso. Coisas que foram descobertas depois daquela data pela arqueologia, estão lá nos mínimos detalhes narrados na obra Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. O nosso norte é Damasco. Quando ele termina o apedrejamento e dá uma serenada na perseguição, ele volta para procurar a noiva Abigail. E quando chega na herdade, na localidade rural onde ela residia, ele tem a trágica notícia de que Abigail havia falecido, morrido, desencarnado. E ele leva um susto. E pergunta, mas como que ela morreu? E eles começam a dizer, você o noivo abandonou, foi cuidar da política. O irmão foi apedrejado. Ela era irmã de Estevão. E ela se sentiu abandonada, desamparada. Como uma flor que você para de colocar água. Uma flor do deserto precisa mais do que tudo de água. Abigail morreu à míngua de afetividade. Embora a família procurasse cercar de todos os recursos, ela morreu por falta de amorosidade. E aí nós ficamos pensando quantos homens, enquanto desejam a aproximação com a namorada, né? Com a pessoa com quem se envolve, 1000 delicadezas, mil atenções, depois que vira minha esposa, ou minha alguma coisa, os beijos rareiam, o carinho fenece, a delicadeza vai embora, as unhas são mostradas, ainda bem que eu não tenho unha grande, não tem problema, e tudo aquilo desmancha. E ele fica sabendo também que, antes de desencarnar, Abigail havia sido convertida para a religião do carpinteiro nazareno, do carpinteiro galileu. Ele então espuma de ódio e de raiva. Novamente Jesus estava no caminho da felicidade dele. E ele pergunta, quem converteu Abigail? E eles dizem, quem converteu Abigail foi... Também começa com a primeira letra do meu nome. Tudo gente boa. Ananias. E onde que está este homem? Fica sabendo que Ananias é alguém que tem o dom de cura. É alguém que tem o dom da conversão. E ele fica sabendo que Ananias havia ido para Damasco, o nosso norte. Primeira cidade do nosso mapa do tesouro é Damasco. Ele arma-se de documentos. E como autoridade representante do Sinédrio, parte para Damasco para prender e apedrejar Ananias até a morte. E colocam o pé no caminho. Ele e um grupo de companheiros. Numa madrugada esplendorosa, quando o sol se ergue, Damasco está do outro lado da pradaria, e eles têm uma planície desértica para atravessar. As dunas, areia escaldante, e por volta das 10, 11 horas da manhã, quando o sol está a pino, ele na frente da caravana, um grande foco de luz aparece no caminho à sua frente.
rivalizando com a luz maior que é do sol. E de dentro da luz, um homem, uma figura humana sai com as mãos estendidas e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, tomba ajoelhado no chão, ergue as mãos para cima. Os companheiros assustam, recuam. Ninguém vê nada, só ele que vê. A bola de fogo, de luz, e o ser resplandecente, a energia, a voz vibrante. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? A visão então lhe diz, respondendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele abaixa a cabeça, já não é mais o rabino galileu, já não é mais o rabino do templo, já não é mais a autoridade temerária, está quebrado, quedado pela energia que sai daquele ser. Ergue novamente a cabeça respeitosamente e pergunta: que queres de mim, Senhor? Que queres de mim? E a resposta de Jesus, eu vou deixar por conta da curiosidade de cada um de vocês, que ao adquirirem o livro, poderão ler e ampliar os horizontes da sua mente. Porque eu estou aqui como guia turístico, para mostrar o caminho. Se Damasco é o norte, nós precisamos de uma palavra-chave para em Damasco. E a palavra-chave para Damasco é conversão. O convertido de Damasco. Aquele homem vai para Damasco e tem um encontro extraordinário com Ananias. E acontecem coisas extraordinárias na sua vida que muda de alfa para ômega. Damasco é o caminho de cada um de nós. E está na hora de você se perguntar, companheiro: como anda a minha conversão? Qual foi a última vez que você perguntou para Jesus: Senhor, que queres de mim? Que desejas que eu faça? Mas se existe um norte, em sentido oposto existe um sul. E o nosso sul chama-se Jericó. Nas escadarias do templo de Jerusalém, Jesus está em pé com seus companheiros e fala, e a multidão ouve. Um sacerdote aproxima-se para provocá-lo, pergunta: mestre, o que é necessário que eu faça para entrar no reino dos céus? Jesus pergunta: o que é que está escrito na lei? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e eu amo. Está na lei respeitar pai e mãe, e eu respeito. Está na lei não roubar, e eu não roubo. Está na lei não desejar a mulher do próximo, o animal do próximo, a propriedade do próximo, e eu não desejo. Jesus então olha para ele e diz: falta-te uma coisa: amar ao teu próximo. E ele pergunta: quem é meu próximo? Ele sabia, mas queria furtar-se a qualquer ajuda ao próximo. Jesus então narra-lhe que descia um homem de Jerusalém a Jericó. E Jericó, ele abre o caminho para nós de uma das mais belas parábolas do Evangelho. Este homem no caminho cai vítima de assaltantes, que lhe esmurram, que lhe açoitam, roubam todos os seus pertences e os deixam cair da beira da estrada, ferido e desacordado. Diz Jesus que passa por ali um sacerdote, igual aquele que lhe indagava, que olha e segue em frente. Logo em seguida vem um levita, que era um defensor da lei, olha e segue em frente. E depois vem um samaritano. Abrimos um parênteses para dizer que o samaritano era uma das 12 tribos de Israel, mas que era odiado pelos judeus de Jerusalém. Por quê? Porque a Samaria foi invadida pelos homens da Babilônia.
que mataram os velhos. E os moços e os homens úteis levaram como escravos. E as mulheres e as filhas dos homens maduros deixaram, tornaram suas esposas, com elas tiveram filhos. E quando mais tarde o reino da Babilônia caiu e os samaritanos voltaram, encontraram suas esposas e filhas com crianças no colo. Quiseram matá-las porque eram filhos do opressor. E as mulheres não deixaram, corajosas como sempre. E o sangue misturou do povo hebreu com o povo de fora. Para os judeus de Jerusalém, quando falavam a palavra samaritana, escarravam de lado e pronunciavam raca, quer dizer, sangue ruim, pessoa baixa, vil, independente do grau de honestidade ou não da criatura. Jesus diz então que descia um homem no mesmo caminho, e era um samaritano. E este homem, ao ver a criatura, o viajante, esfoliado na beira do caminho, toma-se de compaixão, desce do animal, pinça as suas feridas com azeite e vinho, alimenta-o, coloca sobre o seu animal, leva até uma estalagem, deixa-o ali aos cuidados do estalageiro, e diz a ele: eu estou indo de viagem, voltarei por este caminho. Era um estalageiro que o conhecia. Dá a ele toda a atenção e tens aqui 2 dinheiros. Quando eu voltar, se a despesa com ele for além disso, eu te reembolsarei. Jesus então vira para o sacerdote e pergunta: dos 3, qual foi o próximo do homem caído à beira da estrada? E o sacerdote responde: aquele que agiu para com ele com compaixão. E a nossa palavra-chave para abrir os caminhos de Jericó para nós é compaixão. E eu posso perguntar para o senhor: qual foi a última vez que o senhor teve compaixão por alguém? Qual foi a última vez que pinçou as feridas de alguém com as próprias mãos? Que deu espaço no seu animal, e o animal hoje é uma tropa, porque o carro hoje são 100 cavalos, 80 cavalos, 200 cavalos. Colocou na sua tropa e acelerou, levando para a estalagem, que hoje é o hospital, que é a casa de atendimento emergencial. Qual foi a última vez que nós tivemos compaixão com alguém? Se o carro te leva a Damasco, no mapa do tesouro, o caminho do sul traz a Jericó, que é a compaixão. Existe um leste, onde o sol se nasce na linha do oriente. Quem já pisou num templo maçônico sendo iniciado ou não sabe, a porta do templo maçônico está geograficamente voltada para o oriente. Quando se abre a porta do templo maçom, é para a luz que vem do oriente atravessar o templo, atravessar a sala dos passos perdidos e iluminar o altar, onde o venerável mestre está no ocidente. A luz que vem do oriente. E se o norte é Damasco, conversão. Se o sul é Jericó, compaixão, no nosso mapa do tesouro. À direita, a leste, no oriente, no nascente, nós temos o Vale da Samaria. E narra o Evangelho de João que as margens do poço de Jacó, Jesus aproxima-se, senta-se, e uma mulher aproxima também, trazendo um jarro, daqueles que as mulheres carregavam água na cabeça. E ele vira para ela e diz: mulher, dá-me de beber. E ela assusta, leva um susto, porque vê pelo cabelo, pela roupa, que ele é um nazareu, ele é um nazareno. E ela pergunta: como pode tu, que vens de Nazaré, pedir água a mim, uma mulher que sou impura? Porque ela era samaritana. E Jesus diz a ela: dá-me de beber, e eu te darei a água, que aquele que dela bebe, nunca mais terá sede. Ela leva um susto, maior ainda,
E ele diz a ela: mulher, eu sei quem tu és, e sei que casada várias vezes, tu hoje vives com um homem com quem não estás consorciada. Ela leva um baque maior ainda, porque era uma mulher que havia tido vários maridos, e com quem vivia agora não estava legalizada a sua situação. Entre o povo hebreu, uma mulher que ficasse viúva, que abandonasse o marido para consorciar-se com outro, não era bem vista. Ele então dialoga com a mulher samaritana, e o diálogo com a mulher samaritana é o diálogo que faz com que Jesus demonstre que ele mesmo, sendo alguém tão especial, desce da montanha e vem para o vale das nossas sofreguidões, coloca-se em pé de igualdade com uma mulher que na época a mulher valia como animal. Não desejar a mulher do próximo, o seu animal, a sua casa, a sua propriedade, o seu boi, o seu jumento. Embora até hoje, muitas religiões, ou muitos de nós, ainda tratamos mãe, esposa, filha, pessoas do sexo feminino que nos prestam serviço, como se fossem coisas, objetos. E hoje, na moda do ficar e largar, mais uma vez, o machismo está imperando. Por quê? O ficar é muito confortável quando é o filho da gente ficando com a filha do outro. Meu filho foi numa festa ontem, ficou com 5 meninas. O cara é bom, é poderoso. Mas, se você tem filha e o filho dos outros vem ficar com a sua filha, dá vontade de sacar um 38, um fuzil AR-5, uma foice, uma baioneta, uma granada, qualquer coisa, porque igual alguém que pega uma fruta, uma laranja, casca, aperta, espreme, depois descarta o bagaço, ficar é prostituição. E é uma pena que as nossas jovens, tantas delas, estão concordando com ficar e ainda acham bonito. E tem umas que estão disputando, partindo para cima dos rapazes, e elas é que estão ficando com eles, não são eles que estão ficando com ela. Com coisa que isso é medalha, para mostrar ao peito, como se fosse honra e mérito. Eu me lembro que ainda ontem, a meninada do Cascatinha que reunia lá em casa, e Kátia tinha uma metodologia de reunir o pessoal lá em casa. A turma do mountain bike vai para a estrada. Antes passa lá em casa, tinha jarra, limonada, não sei o quê, conferia todo mundo, via como é que estava, e ia. Quando voltava tudo quebrado, esfoliado, arranhado. Tinha de novo a mangueira d'água para julgar, e a gente ficava ouvindo a conversa da turma. E teve a festa do Boca Livre, não, como é que é o negócio? Né? De cala a boca e me beija, como é que é o negócio? Me ajuda aí, gente, como é que é o negócio? Hein? É um negócio desse. E a meninada foi. E antes de ir, eu tentei conversar com um, com outro, não sei o quê, e voltaram no outro dia. Voltaram, e lá em casa foi a turma da reunir para o RPG, que era um jogo que eles faziam, ficavam fanáticos com RPG. E eu passava para lá, passava para cá, e comecei a conversar com eles, como é que foi, como é que não foi. E um disse, beijei 150, o outro, beijei 150 bocas. E o campeão tinha beijado 187 bocas. Eu disse, meu filho, vai para o sistema, procura o Dr. Ronald, um bom infectologista. O que vocês devem ter beijado de boca com canal aberto, fechado, com gengiva inflamada, infecção, boca de herpes, boca sem. O tal do troca-cuspe, os meninos saíram cuspindo, arranhando, brigando comigo. Eu falei, vai procurar fazer um exame de infectologia que deve ter estafilococos, estreptococos, no espírito, no perispírito, no corpo, na alma, no pé, na cabeça, para tudo quanto é lado. Eles ficaram com o olho desse tamanho. E eu disse, vai no Google, confere que está tudo lá. O senhor acabou com a nossa festa. Eu falei, não, vocês é que estão acabando com a festa de vocês. Se o norte é Damasco, conversão. Se o sul é Jericó, compaixão. Samaria é igualdade. Aquele que beber da água que eu tenho para distribuir, nunca mais terá sede. Mas se existe um Oriente,
um leste. Em sentido contrário, existe um ocidente, um poente, um oeste. E a oeste de Jerusalém está um caminho que leva para Emaús. E no Evangelho de João e de Lucas, nós vamos encontrar que 2 homens saíram de Jerusalém, dirigindo-se para Emaús, e iam falando e comentando aquelas coisas da crucificação de Jesus, do corpo que sumiu, e de todos aqueles acontecimentos. Numa dobra do caminho surge um homem. E naquela época as pessoas confiavam mais do que hoje, e eles convidaram para que ele fosse junto. E ele pergunta: o que é que vinhas conversando pelo caminho? Tu não sabes? Estávamos a conversar da morte de um carpinteiro galileu que morreu crucificado entre 2 ladrões. E seu corpo desapareceu. Seus discípulos sumiram na noite. Toda a cidade está efervescendo. Os espiões estão atentos à procura daquele que se diga Nazareu, que se diga Nazareno, que se diga seguidor do carpinteiro, para ser julgado no cárcere. E foram conversando. E quando aproximavam-se do seu ponto de destino, o homem começou a despedir para seguir em frente. E eles convidaram para que ele viesse com eles até a residência do parente de um deles, onde passariam a noite. A noite desce, vem estar conosco. E quando chegam a casa, fazem as abluções, lavam as mãos, o rosto, os pés da poeira do caminho. E eles dão, num gesto de fraternidade, o pão para que o homem partisse. Quando ele estende as mãos e leva a faca para partir, eles veem as marcas dos cravos nos pulsos. E tomam-se conta de que aquela criatura era Jesus. Quando eles dizem Rabone, mestre, a figura humana se desfaz. Voltam no dia seguinte para Jerusalém para contar das novidades. Assim, se o norte é Damasco, se o sul é Jericó, se o oriente é Samaria, o vale de Siquém, oeste é Emaús. E Emaús, a palavra-chave de Emaús no nosso mapa do tesouro é acompanhamento. Nós nos lembramos de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Onde se reunirem 2 ou mais pessoas em meu nome para a prática do bem, eu estarei no acompanhamento com elas. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Igualdade. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim todos vós, compaixão. Ecco bonus pater sum. Eu sou o bom pastor. E da mesma forma que o pastor, quando olha para as ovelhas do seu rebanho, conhece uma a uma, eu também, sendo o bom pastor, sei quem sois, um a um. Conversão. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Por isso, se temos um norte, Damasco, conversão. Se temos um sul, Jericó, compaixão. Se temos um oriente, Samaria, poço de Jacó, no vale de Siquém, igualdade. Temos um oeste, um oriente, Emaús, acompanhamento. E eu pergunto, qual é o nosso ponto? O nosso ponto é Jerusalém. É aqui que nós vamos ver o homem nessa viagem, que não é uma viagem para fora, é uma viagem para dentro.
Estamos preocupados, onde você vai passar o Réveillon, onde você vai passar o Natal, onde você vai passar as férias, para onde que você vai? Vai para a montanha? Vai para a praia? Vai para o exterior? Olha o preço do dólar, está nevando lá fora. Temos 1000 preocupações em viagens. Olha a revisão dos pneus, olha a revisão, agora inventaram mais uma maluquice. A polícia rodoviária vai poder multar agora se o pneu tiver com mais de 4 anos. Mais uma loucura. É isso? Então, como é que nós ficamos? Estamos preocupados em viajar para fora. Dólar, euro, câmbio, pesos, isso, aquilo. Estamos preocupados em viajar para fora, e viajar para fora basta ter um mapa 4 rotas, um GPS que funciona e coragem de colocar o pé na estrada. Mas a viagem que nós estamos propondo é a viagem para dentro. É a viagem do silêncio. Buda já dizia 2.658 anos atrás que nós temos 2 orelhas e uma boca para falar uma vez para cada 2 que escuta. E você passa nos barzinhos da vida aí e vê o pessoal tudo falando ao mesmo tempo. Cada um falando mais alto. Cada um bebendo mais. Nós estamos para Paraíba do Sul. E quando fizemos a ponte ali para sair em direção a Levi Gasparian, eu mostrei o pessoal do carro na ida. Tinha umas 5 ou 6 pessoas, homens e mulheres, numa casa na beira da estrada, debaixo de chuva, aquele sereno fininho de sábado à tarde, tomando as loiras da vida, as cervejas da vida. E eu olhei e disse, gente, eu já vi tomar cerveja no sol, mas debaixo de chuva. E nós fomos. Aí eu fui com um companheiro e voltei com outro. Quando eu voltei com o Fernando, o Ricardo. E nós passamos, a turma estava lá do mesmo jeito, debaixo de chuva, tomando as geladinhas da vida. Ao menos se tivesse em banho-maria, né? Num balde assim, com um foguinho por baixo, para poder esquentar. Cada um faz o que quer da vida. Alguma reprovação da nossa parte? Não. Vamos respeitar o livre-arbítrio dos outros para que o nosso também seja respeitado. E mesmo que não respeitem o nosso, vamos respeitar o dos outros. Mas podemos dizer que bom, que já estamos mudando de hábitos, deixando que cada criatura faça da sua vida aquilo que bem lhe aprouver. O Espiritismo nos propõe. E o nosso norte, Damasco. Conversão está aqui. Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita. Somente através dele poderemos ser convertidos. Se não, seremos aquelas pessoas que alguém fala e pergunta assim, qual a sua religião? Eu sou espírita. Ah, muito bem. E o que é o espiritismo? Espiritismo? Espiritismo. Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Eu quero mais. Espiritismo. Todo mundo sabe o que é espiritismo, para de me apoquentar. Ele é espírita para vir tomar passe, para esquentar a cadeira, igual galinha quando senta em cima dos ovos, para chocar os ovos, para poder entrar na fila, para na hora do passe a luz apagada, desculpa eu te apontar, você não tem nada a ver com isso, tá? Eu só vou pescando pessoas aqui a colar, para na hora da fila a luz apagada, se possível, passar na frente, levar vantagem. Tem gente querendo levar vantagem na fila do passe. Vocês conhecem alguém assim? Não olha para os lados não, olha para cima. Queremos levar vantagem em tudo. Precisamos apagar essa bendita maldição da lei do Gerson. E tomar juízo. Eu estava na fila do banco outro dia e lá aguardando para poder descontar um cheque. Passou um funcionário que eu conheço. Oi, Falcone, tudo bem? Tudo bem. O que você está fazendo aí? Estou na fila para descontar um cheque. Vem cá que eu quebro o galho para você. Eu digo, não vou não. Todo mundo na fila, quem quebra galho é macaco gordo. Mas tu é bobo, hein? Eu digo, bobo e meio. E fiquei. Como é que faz? Quando eu cheguei no caixa, faltavam umas 5 pessoas, o caixa olhou para mim e falou assim, poxa, você é diferente, né? Eu falei, não, sou eu mesmo. Você é crente? Eu digo, não, eu sou espírita. Por quê? Porque crente é que faz dessas coisas. Quer dizer, o crente é reconhecido pela
educação, pelo respeito. E nós temos que ter cuidado. Então, o nosso norte é o livro dos Espíritos. Mas se o norte é o livro dos Espíritos, o nosso trabalho de compaixão vai se dar com o livro 2, o livro dos médiuns. E o livro dos médiuns é que vai abrir o nosso coração para agirmos como o bom samaritano. O nosso norte é o livro dos Espíritos. O nosso sul é o livro dos médiuns. E se o livro dos médiuns é o sul, o que é o nosso oriente? Igualdade. Eu digo no livro Perda de Pessoas Amadas. O cemitério espera ricos e pobres, feios e belos, inteiros e hebetados. A igualdade está, cadê? No Evangelho. O Evangelho é para todos nós o caminho da igualdade. Somos todos iguais perante o Senhor da vida. E se o Evangelho é para nós o caminho da igualdade, eu pergunto, o que é o caminho de Emaús? Acompanhamento. Se Jesus fez tudo o que fez, no livro A Gênese, nós vamos ver que, como diz Santo Agostinho, que não existem milagres, existem leis desconhecidas. Jesus usava leis, que se nós aprendermos o acompanhamento do Mestre, poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. E isso tudo para quê? Para que na Jerusalém da nossa vida, possamos melhorar o inferno que carregamos dentro de nós, transformando em estados de céu. As pessoas perguntam nas reuniões de entes queridos, Falcone, como é que papai está? Como é que mamãe está? Como é que meu marido, meu filho, meu amigo, meu cônjuge, está no céu ou no inferno? Eu digo, depende de quem ele foi aqui na terra. A morte não transforma pecador em santo, nem santo em pecador. Cada um de nós vamos acordar no além com o céu ou o inferno que alimentamos dentro de nós. Com o céu ou o inferno que construímos, que alimentamos. Por isso, queridos, o mapa do tesouro está aqui. O livro dos Espíritos. E o livro dos Espíritos é? Vamos falar junto? O livro dos Espíritos é? Norte. Cidade? Palavra-chave? Conversão. O sul é? Jericó. Palavra-chave? Compaixão. O oeste é? Samaria. E a palavra-chave é? Evangelho. O oeste é? Palavra-chave? Imagina se somente os que falaram os 4 pontos cardeais entrassem na colônia Regeneração no dia de hoje. Teve gente com preguiça de falar. E não vem falar que é miopia que está lá atrás, não. É a Gênese. Para que nós possamos sair da dimensão do inferno e entrarmos na dimensão do céu. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Espírito Verdade, e ele vos dirá tudo aquilo que eu hoje vos digo, vos lembrará as minhas palavras, e vos falará sobre coisas que eu não vos posso ainda dizer, para as quais não estáis apresentados. Na mensagem que vocês receberam, a FEAC tem... Que meu filho? A mensagem tem 25 grupos de estudos no verso. Na frente estamos convidando para janeiro o seminário Psicologia da Gratidão. E uma companheira perguntou, Falcone, que hora começa? 20 horas a primeira aula. A segunda, terceira e quarta começa 15 minutos antes, que a gente faz o repeteco dos últimos capítulos da aula anterior. E ela perguntou, quanto paga? Eu disse 0,800. Entrada franca. Venha participar. Vamos abrir os horizontes da nossa mente. Estamos na FEAC em trabalho de promoção social. Alguns companheiros que estão participando da FEAC com o primeiro Natal podem perguntar, Falcone, por que ajudar Paraíba do Sul? Por que ajudar Santos Dumont, se aqui dentro de Juiz de Fora nós temos tantas instituições precisando de ajuda? Eu prometo em janeiro contar de novo a história
da Condessa de Entre Rios. E por que que nós ajudamos estas instituições? Janeiro podem cobrar, dia 9 eu falo, dia 2 fala o companheiro Aloísio, do Espírito Santo, de Guarapari, dia 9 podem me cobrar que eu conto a história. Alguém pode perguntar, Falcone, por que a FEAC todo ano coloca o trabalho das gôndolas nos supermercados? Eu digo, porque as gôndolas nos supermercados são responsáveis por 60% da nossa arrecadação. Quem aqui já trabalhou nas gôndolas? Levanta a mão. Olha aí, ó. Olha só, gente, a quantidade de mãos levantadas. Tem muita gente que está faltando aqui hoje porque está nas gôndolas. Quem ainda vai trabalhar nas gôndolas terça e quarta-feira? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Esse povo já está agendado para ir. Nós temos o trabalho de arrecadação com os envelopes, com as listas de Natal, e nós colocamos na mensagem na frente, lista de Natal. O prazo é hoje? Mas pode trazer amanhã. Por quê? Com o dinheiro que vem na lista, nós fazemos compras de cestas básicas para distribuir. Nós estamos precisando hoje, depois da reunião de homens, de musculatura forte, média, não tem problema, quem possa ajudar, porque nós vamos subir com o material todo para o segundo andar. Amanhã, nós esperamos que a generosidade de todo mundo, quem já colaborou, colabora de novo, quem não colaborou, colabora. Nós ainda estamos faltando 1/4 de toneladas para atingir a nossa meta e podermos distribuir 2 cestas para todas as famílias assistidas. E o que sobra, o que nós fazemos? Distribuímos para mais de 20 instituições em Juiz de Fora, da periferia da cidade, espíritas e não espíritas, que fazem um trabalho de assistência e promoção social também. A FEAC é colaboradora com outras instituições. Quinta-feira nós estamos montando o farnel. 100 farnéis. Aquele mantimento passa todo aqui, vai lá embaixo, recoloca. Este ano, em homenagem à nossa querida Dona Eni, que desencarnou o ano passado, passou mal na garagem da casa, trazendo o molho do cachorro-quente, não foi? Dona Eni passa mal. Passa mal, o molho vem, a notícia chega e Dona Eni vai para o hospital. E eu perguntei para Mateus, o senhor vai ser mau ou vai ser bom Deus? Ele disse, meu filho, não depende de mim, depende do mundo espiritual. Dona Eni bateu asas e voltou para o mundo espiritual. E nós estamos aí. Vai ter o famoso vidro de pimenta em homenagem a ela, Kátia e eu chamávamos ela de Dona Eni Pimenta. Quinta-feira à noite tem a montagem dos farnéis. Cada família assistida pela promoção social ao longo do ano recebe um farnel com cerca de 100 quilos. Quinta e sexta-feira, a fila dá volta no quarteirão. Raquel, Andréia, Lina, Marília e outras companheiras vão nos bairros de casa em casa, entregando o cartão somente para quem está na faixa do nosso objetivo e da nossa meta. Estaremos mais uma vez assistindo a centenas, a milhares de famílias, mas eu volto a dizer, estamos precisando de 1/4 das toneladas para completar. Quem puder ajudar, pede de novo no prédio, pede de novo na rua, pede de novo na empresa e diz, só temos terça, quarta e quinta para fechar isso. Só temos 3 dias. Em 3 dias nós precisamos de levantar recursos, tragam as listas, colaborem. Não vai 1 centavo para o bolso do presidente, nem de nenhum trabalhador da instituição. É tudo a serviço das famílias assistidas. Quinta-feira e sexta, durante o dia inteiro, nós precisamos de homens para ajudar a carregar as sacolas lá para fora e oremos para que dê 2 dias de sol bem tranquilo. Sábado de manhã, nós vamos estar distribuindo para as famílias assistidas e aí tem todo um trabalho de manhã com promoção, com sorteios de presentes, com uma série de atividades. Vale a pena passar aqui no sábado de manhã. Quem deu o nome para o carro para ajudar a levar em casas assistidas, nós agradecemos. Vamos ver o que nós temos mais aqui no pedido delas.
A reunião de hoje, nós estamos dedicando elas a José Raul Teixeira, que continua em recuperação no hospital nos Estados Unidos, após o AVC que ele teve, e os resultados continuam progressivos. Dedicamos a nossa Eni, que ela receba no mundo espiritual as nossas vibrações, e lembramos que quem veio na reunião de reabastecimento de maio, a Kátia disse que a formatura da turma dela de 483 médicos seria dia 11 de dezembro. Foi de ontem para hoje. Assim, no próximo sábado, mais de 2/3 estarão fazendo o compromisso de, nos próximos 2 anos, estarem voltando para reencarnarem na Zona da Mata, para o campo da medicina e do espiritismo. E menos de 1/3 permanecerá no mundo espiritual, prestando trabalhos médicos voluntários a serviço do próximo, trabalhando no departamento daqueles que estão retornando da Terra para o mundo espiritual. Tem gente que manda colocar na lápide: aqui descansa fulano de tal, descanse em paz. Ledo engano. Jesus diz: meu Pai trabalha e eu trabalho incessantemente na doutrina espírita. Nascer, viver, morrer, renascer. Progredir sempre, tal é a lei. Para quem tiver que viajar e não tenha condições de estar aqui a semana que vem, leva a mensagem de Natal de Maria Dolores, psicografada pelo Chico Xavier. A semana que vem, nós temos a nossa terceira e última reunião, terceira e última das 3 reuniões antes do Natal na FEAC, e vamos estar fechando, falando sobre o espírito de Natal na visão da doutrina espírita. A todos que já colaboraram com o nosso Natal, muito obrigado. A quem está colaborando, muito obrigado. A quem ainda vai colaborar, muito obrigado. A quem quer repetir a dose e colaborar de novo, Deus abençoe e multiplique. Pela honra de estarmos juntos, agradecemos. O mapa do tesouro está aí. Quem quiser maiores detalhes, é só ler. Reler, estudar e viver. Allan Kardec é a chave para abrirmos a porta para o Cristo e viajarmos com passos firmes na direção da luz. Vamos apagar as nossas lâmpadas, passar para a segunda parte, agradecendo, e quem puder ficar para ajudar, agradecemos, agradecemos, agradecemos. O nosso Genésio continuará conosco, cantando-nos com a sua voz. Quem souber cantar as músicas que ele canta, eu disse para ele que a FEAC é um centro espírita que o povo canta pouco. Mas quem souber a letra pode acompanhar, ele vai dando as pistas. Vamos imaginar Jesus caminhando na nossa direção, aproximando-se de nós e dizendo: muito obrigado. Muito obrigado por você estar buscando seguir os meus passos na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Muito obrigado por você, além de frequentador da FEAC, amigo do Espiritismo, ser também trabalhador da seara do bem. Muito obrigado por você estar buscando afinar as cordas do seu violão, da sua mente, de você, espírito, no ritmo da fraternidade, na melodia do amor, na harmonia da paz íntima, fazendo a viagem interior. Muito obrigado por você estar na terra, oferecendo-me as tuas mãos para que eu possa utilizá-las em favor de cada criatura, de cada irmão. Muito obrigado por você estar fazendo no culto do lar, no evangelho do lar, fazer um ambiente de paz, um ambiente onde eu possa estar, onde eu possa retornar. Muito obrigado por você estar lendo, estudando, aprendendo, vivendo, codificando a mensagem espírita em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Muito obrigado por você existir, por me ter como mestre, por estar no caminho do reequilíbrio pessoal. Muito obrigado pela bênção de estarmos juntos, Jesus. Nós é que te agradecemos pela paciência com cada um de nós, pela coragem de nos aceitar como aprendizes do teu evangelho. Nós é que te agradecemos, mestre, em nome deste Deus, Jeová Yahvé, Senhor da vida, o absoluto, grande arquiteto do universo. Nós agradecemos a esse Deus de amor,
aos espíritos bons que nos envolvem no seu halo, no seu calor, no seu ardor. Agradecemos a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, pelo testemunho de amor, pelo testemunho de fé. Agradecemos, Jesus, pela honra de servir, de ir, de voltar, de estar, de ser, de acontecer. Embala-nos nas músicas do nosso Genésio, embala-nos na música da oração e permita que a tua luz desça sobre nós, dando-nos forças para que possamos fazer um Natal de paz, um ano novo de boas esperanças, demonstrando que somos amigos, que somos irmãos, que somos cristãos. Em teu nome, Jesus, contando com o silêncio e a oração de todos, passamos a segunda parte. Esteja e permaneça conosco, que assim seja.